Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Crescendo em uma família amorosa, tive realmente uma infância linda. Lembro-me de quando era criança que o mundo me parecia mágico enquanto eu olhava para tudo com curiosidade, apreciação e fascínio. No entanto, o condado onde cresci era um dos mais pobres daquela parte do país e tinha um histórico de tensão racial. Foi um condado cuja tensão racial foi mantida viva e até mesmo exacerbada pelos rancores de longa data e pelas queixas não resolvidas que precipitaram na sequência de conflitos que foram incitados através do emprego de retórica e hipérbole que procuravam exagerar as distinções entre pessoas brancas e pessoas de cor. Essa história controversa da nossa comunidade foi-me revelada pelos membros da minha família ou pelos meus colegas sempre que eram lembrados dessa história dolorosa durante as reuniões públicas dos supremacistas brancos ou mesmo durante os relatos da história familiar e pessoal, e não foi antes há muito tempo que eu próprio espelhava a raiva e a frustração daqueles que guardavam ressentimentos sobre um passado doloroso. Ao alimentar a minha própria raiva e ódio, reprimi aquelas memórias de beleza e bondade expressadas por aquelas pessoas excepcionais, negras ou brancas, que não se deixaram atolar pela raiva e pelo ódio, e optei, em vez disso, por favorecer pensamentos amargos. O meu ódio tornou-se tão crônico e arraigado que eu usava a retórica da animosidade racial para justificar todos os pensamentos e sentimentos negativos e, como se poderia prever, as minhas interações com os brancos apenas afirmariam o meu preconceito e ódio generalizados em relação a eles. Durante meus anos de faculdade, neguei-me momentos de alegria e felicidade, ou momentos frívolos e desimpedidos. Fui rápido em descartar a noção de que meu ódio era uma emoção tóxica que estava me matando, chegando ao ponto de me convencer de que a raiva e o ódio eram atributos virtuosos do caráter de um ser espiritualismo. Parei de comer e sofri de hipertensão, mas nunca pensei que minha doença fosse consequência do meu modo de pensar. Então aconteceu, certa tarde, que tive um ataque cardíaco no caminho do trabalho para casa. A princípio não pensei nada sobre isso, mas à medida que a dor se tornou mais aguda e localizada em meu peito, tive a sensação crescente de que algo não estava certo. Eu esperava que a dor passasse, mas a dor tornou-se tão intensa e minha respiração tão difícil que eu sabia que levaria alguns minutos até que eu ficasse inconsciente. Na sala de emergência do hospital, desmaiei em uma maca. A próxima coisa que percebi foi que estava olhando de cima para baixo e as pessoas apareciam como estrelas em um céu noturno onipresente. Então minha perspectiva mudou repentinamente, quando me vi olhando para meu corpo no quarto do hospital. Uma das mulheres na sala estava visivelmente triste por eu estar morrendo, mas eu não conseguia entender por que ela estava tão triste enquanto eu estava tão feliz com a experiência de tanta beleza e perfeição. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava confuso, não estava com dor e nunca antes me senti tão vivo como naquele momento enquanto pairava sobre meu cadáver. Eu também sabia que não estava tendo alucinações e sabia que tudo o que observei acontecendo abaixo de mim estava na verdade acontecendo dentro do quarto do hospital, no exato momento da minha observação. Ao olhar para baixo, da minha posição acima, o conhecimento sobre a alma, o espírito e a consciência foi-me comunicado numa enxurrada de informações, embora de uma forma que não fosse esmagadora e de uma forma que eu fosse capaz de compreender facilmente. Estranhamente, parecia que era eu quem estava explicando a mim mesmo, através da vocalização das palavras, que tudo é energia. Do meu elevado ponto de vista, pude sentir que tudo era amor. Eu me senti conectado a tudo e pude sentir que tudo fazia parte de uma unidade cuja essência é o amor. Nesse estado sublime, senti-me novamente como uma criança, aquela criança que olha para o mundo com espanto, admiração e curiosidade infantil, e no meu estado de curiosidade intensificada, uma compreensão da resposta a cada uma das perguntas que me vieram à mente foi instantâneo. Naquele lugar de consciência elevada, eu não tinha a lembrança de quem eu era na Terra, nem refleti sobre a pessoa que costumava ser. Concentrei minha atenção para cima momentaneamente e de repente descobri que fui instantaneamente teletransportado para algum lugar no espaço. Daquele local, tomei consciência da luz acesa e à minha direita e do pronto-socorro do hospital abaixo e à minha esquerda. Naquela vastidão, observei uma região de formação estelar à minha frente e o vazio abaixo de mim. Tudo no espaço era maravilhoso e milagroso para mim, e ao fixar meu olhar sobre os vários objetos celestes com admiração e fascínio, tomei consciência de que o próprio espaço e tudo dentro dele era amor. Ao purificar as camadas da auto-identidade atoladas na ilusão, percebi que eu era o próprio universo ou que o universo em sua totalidade era eu, e pude sentir esse amor, que o universo me envolve. O universo era meu passado, meu presente e meu futuro fundindo-se no momento presente. O universo foi a realização instantânea dos meus sonhos e desejos. Olhei para cima, em direção à luz de Deus, depois para baixo, em direção à sala de emergência.
Percebi que era um orbe de luz brilhante e, como um orbe de luz, nunca me senti mais vivo e mais consciente. Experimentei esse estado como o estado de ser perfeito, um estado onde só existem felicidade, paz, alegria e beleza. Era um estado desprovido da dor associada à identidade terrena porque eu não era mais a pessoa ou o corpo que costumava ser. Enquanto observava os médicos tentarem ressuscitar meu corpo, tive muita vontade de comunicar à mulher que chorava que estava em êxtase, que nunca me senti tão vivo e que não havia necessidade de ficar triste. Quando vi o que eles fizeram para ressuscitar meu corpo, ocorreu-me que eu realmente morri naquele dia, e que a morte do corpo é apenas uma transição indolor para a forma do eu que é o espírito. Depois de retornar à minha existência corpórea, retornei com uma capacidade empática extremamente elevada, e foi através dessa consciência intensificada que comecei a me relacionar com as pessoas com um coração gracioso. Também comecei a trabalhar com o coração mais leve ao deixar para trás aqueles anos de justa indignação e ódio. Essa experiência extracorpórea me fez perceber o quão poderosamente meus pensamentos e sentimentos influenciavam minha perspectiva, e tomei muito cuidado para não alimentar aqueles pensamentos e emoções que eu sabia que não estavam servindo ao meu bem maior. A experiência me deu coragem para admitir quando a culpa era minha e para assumir a responsabilidade por minha irritação e raiva. Minha experiência do mundo espiritual me deu um apreço por manter a calma mental e uma sensação de desapego, especialmente naqueles momentos em que senti que minha raiva era mais justificada, se não pela saúde do meu corpo físico, mas por manter meu senso de paz, pelo menos. Isso não quer dizer que não experimente momentos de desesperança, mas desde a EQM, não me vejo como uma vítima em defesa desses sentimentos, mas sim como aquele que decide se devo ou não ceder a eles. Se há uma única coisa que a experiência do reino espiritual me ensinou é que a felicidade começa quando alguém é autêntico consigo mesmo. E que é nossa escolha se aceitamos a história de outra pessoa ou os sonhos de outra pessoa, ou pelo menos, se deixamos a história de outra pessoa influenciar a nossa realidade, e que é preciso coragem para alguém ser verdadeiramente autêntico consigo mesmo, especialmente quando todos ao seu redor estão pedindo que você seja como eles e pense como eles, que adote suas percepções e adote seus sonhos.